Olá, meus alunos, eu sou a professora Albina. Vamos resolver agora algumas questões envolvendo círculo e circunferência. Primeira questão, tem uma praça circular com um raio de 50 metros. Raio é a distância que vai do centro até um ponto qualquer da circunferência. Então, esta é a praça circular de 50 metros. Nessa praça, Pedro costuma se exercitar andando em torno da praça. Se é em torno da praça, estou falando de comprimento da circunferência, o tamanho dessa linha azul que contorna a praça circular. Quantos metros aproximadamente Pedro anda quando dá 3 voltas? Ora, o comprimento da circunferência, que é o tamanho desse contorno da circunferência, é dado pela fórmula 2 multiplicado por π multiplicado pelo raio, onde π é o número irracional que representamos apenas com duas casas decimais, 3,14, é uma constante. E o raio é o raio dado aqui que foi falado 50 metros. Então, vamos substituir os valores na fórmula. Esse 2 é sempre 2, faz parte da fórmula. Então, ficará 2 multiplicado por 3,14, também é uma constante, multiplicado por 50, que foi o valor do raio que foi dado. Multiplicando esses valores, aqui temos uma multiplicação por 2 vezes 3,14 e uma outra multiplicação. A ordem com que você faz essa multiplicação aqui não importa. Você pode começar 2 vezes 50 e o resultado multiplicar por 3,14. Se você quiser começar de trás para frente também pode, 50 vezes 3,14 vezes 2, o que for mais fácil para você. Eu preferi fazer 2 vezes 50, que vai dar 100. 100 vezes 3,14, basta andar com a vírgula duas casas para a direita, é igual a 314 metros. A unidade acompanha a unidade do raio. Se o raio está em metro, aqui uma volta equivale a 314 metros. Mas o enunciado fala que Pedro dá 3 voltas. Então, se eu tenho 3 voltas, basta eu multiplicar esse valor por 3. 314 multiplicado por 3, eu encontro um resultado de 942 metros. Resposta, letra D. Outra questão, um dos pneus de um caminhão dá 1.200 voltas. Isso aqui agora é número de voltas, não é comprimento. Quando este percorre 6 quilômetros, isso aqui sim é uma distância percorrida. Usando o π igual a 3,14, a medida aproximada do raio desse pneu em metros é, então ele quer saber o raio. Ele deu a distância que ele percorreu e deu a quantidade de voltas. Ora, a quantidade percorrida, que no caso é 6 quilômetros, eu vou transformar essa quantidade percorrida para metro, porque ele quer o resultado em metro. Então, 6 quilômetros é o mesmo que 6.000 metros. 6.000 metros equivale à distância total que esse pneu percorreu. Ele deu quantas voltas? 1.200 voltas. Cada volta equivale a quantos metros? Qual é o comprimento dessa circunferência? Aí eu vou botar a fórmula. É 2 vezes o π vezes o raio. Isso aqui é o comprimento de uma volta, ok? Então, eu tenho aqui uma equação onde a incógnita é o raio. Vou substituir o π por 3,14. 6.000 é igual a 1.200 vezes 2 vezes 3,14 vezes R. 6.000 é igual a 1.200 vezes 2 vezes 3,14. Fazendo essa conta, 6.000 é igual a 1.200 vezes 2 vezes 3,14, 7.536 vezes o raio. Para achar o valor do raio, eu passo 7.536 dividindo para o outro membro. Então, o raio será igual a 6.000 dividido por 7.536. Isso dá um valor de 0,796.
Observe que nas múltiplas escolhas eu tenho vários números com apenas uma casa decimal. Então, eu tenho que arredondar esse valor para apenas uma casa decimal. Como que eu arredondo esse número? Eu vou fazer um corte aqui, para apresentar com uma casa decimal. O primeiro algarismo desprezado foi o algarismo 9. Toda vez que desprezamos um algarismo maior ou igual a 5, acrescentamos um aqui no algarismo anterior. Então, este valor de raio será aproximadamente 0,8. Resposta, letra C. Outra questão. Um ciclista de uma prova de resistência deve percorrer 500 quilômetros sobre uma pista circular de raio 200 metros. Então, a pista do ciclista tem um raio de 200 metros. O número aproximado de voltas que ele deve dar é, então, 500 quilômetros é o total que o ciclista deve percorrer. Vou transformar esse 500 quilômetros também para metro. Então, será 500 mil metros. 500 mil metros é igual a o comprimento da circunferência, que é 2 vezes π vezes o raio. Então, eu vou escrever aqui 2 vezes π vezes o raio, multiplicado pela quantidade de voltas que esse ciclista deu. Substituindo o π e o raio nessa questão, π 3,14. Observe que essa questão não deu o valor de π, mas você tem que saber que ele vale 3,14. E o raio 200 vezes, vou chamar de V, o número de voltas aqui. Fazendo essa multiplicação, 2 vezes 3,14 vezes 200 dá 1.256. Então, eu tenho 500 mil é igual a 1.256 vezes o número de voltas. Para encontrar o número de voltas, eu faço a divisão de 500 mil por 1.256. O valor dessa divisão dá 398, que, usando a aproximação, seria aproximadamente 400 voltas, porque ele pediu um valor aproximado. Outra questão. Uma lagoa possui 18 quilômetros de perímetro. Perímetro é o mesmo que o comprimento da circunferência. Então, estamos falando de contorno apenas. Então, esse perímetro, esse comprimento é igual a 18 quilômetros. Supondo que a lagoa fosse uma circunferência, a sua área seria aproximadamente, então ele quer saber aqui a área dessa circunferência. A circunferência, para encontrar a área, a fórmula da área depende do raio. A área é encontrada multiplicando o π, que é o 3,14, vezes o raio elevado ao quadrado. Nós não temos o raio, mas temos o comprimento da circunferência, que é 18 quilômetros. Com o comprimento da circunferência, encontramos o raio. Então, vamos substituir aqui. Comprimento da circunferência, a fórmula é 2 vezes π vezes o raio. Então, eu tenho que 18, passando para metros, 18 mil metros é igual a 2 vezes 3,14 vezes o raio. Multiplicando 2 vezes 3,14 dá 6,28. Para achar o valor do raio, passamos o 6,28 para o outro membro, dividindo. Isso vai dar o resultado de, encontramos um raio, 2.880 metros. Com esse raio, vamos encontrar a área. Vamos passar esse raio para quilômetro. Ando com a vírgula 3 casas para a esquerda. Então, esse raio aqui seria o mesmo que 2,88 quilômetros.
Agora vamos achar a área. A área é π vezes o raio elevado ao quadrado. Então, a área vai ser π sempre 3,14 vezes 2,88 elevado ao quadrado. Aqui eu sou obrigada a primeiro resolver a potência, depois multiplicar por 3,14. Então, vamos multiplicar 2 vezes 88 vezes 2,88. O resultado, vamos multiplicar por 3,14. Isso dá um valor aproximado, 26. Como o raio passamos para quilômetro, 26 quilômetros quadrados. Esse é um valor aproximado da área desta lagoa. A próxima questão, o raio de uma roda gigante, que em 4 voltas percorre a distância de 200,96 metros, é igual a... Então, eu tenho uma roda, onde ele quer saber o raio. E o comprimento dessa roda, após dar 4 voltas, é igual a 200,96. Então, vamos multiplicar o comprimento da circunferência por 4. O comprimento da circunferência, a fórmula é 2 vezes π vezes r, multiplicado pela quantidade de voltas que ele deu, que é 4, será igual a 200,96. Substituindo o π por 3,14, vezes o r vezes 4, 200,96. Tem uma equação onde a única incógnita é o raio. 2 vezes 3,14 vezes 4 é igual a 25,12. Eu tenho aqui 25,12 vezes o raio é igual a 200,96. O valor do raio será igual a 200,96 dividido por 25,12. O raio será igual a 8 metros. Por que é metro? Porque a distância dada inicialmente aqui, ó, é igual a metro. Esses foram exercícios envolvendo círculo com comprimento da circunferência e área. Se curtiu, deixa um like e até o próximo vídeo.